Fala pessoal, boa noite a todos. Vamos lá, 8h05 em ponto. Estamos começando aí mais um estudo, certo? Antes da gente ir propriamente para o estudo, vamos só lembrar de onde foi que a gente parou. A gente parou no estudo das trombetas, Apocalipse capítulo 9, certo? Então a gente viu aí que a estrutura das trombetas, ela segue a estrutura dos selos, dividido 7 7. E nos selos começa uma parte com 4 selos, depois mais 4 selos. As trombetas também, da mesma forma, seguem 4 trombetas, depois 3 trombetas. E os selos, existe uma pausa dramática entre o sexto e o sétimo selo. Nas trombetas também existe a mesma pausa dramática entre a sexta e a sétima trombeta, certo? E a gente vai estudar isso hoje. Mas antes da gente começar, eu queria ressaltar alguns pontos. Primeiramente, eu não sei se todo mundo que está acompanhando aqui é adventista, certo? Mas são por assuntos como o que a gente vai começar a ver hoje. Não vamos ver tudo, mas vamos começar a ver hoje. Que antigamente, quando eu era criança, eu lembro que um adventista ele saía da igreja e ia para o mundo, que nem a gente fala, né? Você não via adventista flertando com outras igrejas, com outras denominações, porque a gente estudava muito sobre esse assunto antigamente. Infelizmente, com o passar do tempo, aí, sei lá, 20 anos depois, basicamente não se estuda-se mais sobre isso. Então, infelizmente, dentro da nossa própria igreja, muitas vezes a gente vai para isso aí, eu estou puxando a orelha dos adventistas. Se você não é adventista, então esse puxão de orelha não é para você, certo? Mas, infelizmente, muitas vezes a gente frequenta uma igreja por causa de amigos, por causa de conveniência, porque meu cônjuge vai, porque fulano lá cheguei lá e fulano me tratou bem. E quando nós somos levados à igreja por esse motivo, quando esse motivo se desfaz, a nossa fé e a nossa vontade de ir para a igreja se desfaz junto. Então, por exemplo, se eu vou para a igreja porque lá eu sou tratado bem, no momento em que eu for tratado mal, e eu vou ser tratado mal em algum momento, porque são pessoas, são seres humanos que estão lá, aí eu já bato o pé e não quero mais ir para a igreja, e já vou para outra, já procuro outra denominação. Cheguei lá e falaram alguma coisa que eu não gostei, fulano fez alguma coisa comigo, e aí eu já não já saio tacando pedra nos adventistas, falando isso, falando aquilo, e já saio da igreja. Mas o que não dá para acontecer, certo? O que é impossível acontecer é você estudar, acreditar e entender num conteúdo como esse que a gente vai começar a estudar hoje e você sair da igreja adventista para outra denominação. Com todo o respeito, eu falo a qualquer denominação que seja, você que está nos assistindo aí, se você frequenta outra denominação, outra igreja, saiba que eu falo isso com total respeito, certo? Mas eu acredito sim que a igreja adventista é uma igreja profética, que Papai do Céu falou sobre ela indiretamente sobre ela, lá em Daniel e em Apocalipse, e nós estamos vivendo um período profético sim, porque se eu não acreditasse nisso, não faria sentido eu estar aqui hoje. Da mesma forma que eu também acredito que Deus tem suas ovelhas em todos os rebanhos. Então, não significa que se você frequenta igreja A ou igreja B, denominação A e denominação B, se você frequenta de forma fiel e você é coerente com aquilo que você acredita e sincero, sim, você também faz parte do rebanho de Cristo. Não é isso que eu estou dizendo, certo? Mas o que eu estou dizendo é que a minha fé ela é firmada pelo que eu vejo e aprendo na palavra. A minha fé ela não é firmada porque eu ouvi dizer, porque me contaram, porque me falaram, não é nada disso. Hoje eu sou cristão adventista do sétimo dia por convicção, certo? E hoje aqui nesse estudo a gente vai começar a entender o contexto. Então, se você faz parte de outra igreja, possivelmente você já viu dizer que a igreja adventista marcou data para a volta de Jesus, que a igreja adventista já marcou isso, já fez aquilo. Então, você vai entender hoje aqui o que de fato aconteceu, por que aconteceu e com quem foi que aconteceu, certo? Fenômenos como esse foram antes da Igreja Adventista. A gente surgiu depois, tá bom? Então presta muita atenção, principalmente se você é adventista. Eu espero que esse estudo de hoje ele venha ajudar ainda mais a fortalecer a tua fé, tá bom?
Primeiro ponto, antes de a gente entrar no estudo, que eu queria falar foi sobre a eleição do Papa. No último estudo, a gente falou aí da morte do Papa, certo? E a gente estava aguardando o conclave para o novo Papa ser eleito. Então, o que é que acontece? Pela primeira vez na história da humanidade, na história da Igreja Católica, foi eleito um Papa americano. Foi eleito aí o Papa Leão, certo? E o que é que o Papa Leão tem a ver com as profecias? Nada, certo? Não é a pessoa do Papa Leão que tem a ver com as profecias. A gente já ouviu, já estudou bastante sobre isso. Só que, todavia, porém, existe um acontecimento que vai começar a ser descrito lá no capítulo 13, daqui a 2 capítulos, de onde a gente está, onde os Estados Unidos da América é papel fundamental e a besta, que nós acreditamos que um dos significados e simbolismo da besta é aquele que tira uma adoração e uma glória que era para ser dada a Deus e coloca em si, da mesma forma que faz o sistema do papado, certo? Vai ter uma conexão direta entre esses dois poderes. Então, quando a gente vê a figura de um papa norte-americano pela primeira vez na história, a gente vê sim um estreitamento entre dois poderes que profeticamente vão se unir no final dos tempos pelo fato da nacionalidade do Papa, certo? Então é muito mais fácil o governante e representante dos Estados Unidos, seja Trump ou quem for, ter um contato mais direto com o papado, sendo o Papa, a pessoa do Papa, um governante de nacionalidade norte-americana, sim, é mais fácil isso acontecer. É mais fácil que haja esse aproximamento entre os dois poderes, certo? Todavia, porém, mais uma vez eu ressalto, a gente não pode sair por aí com sensacionalismo barato, falando que é o Papa Leão, que é o Trump, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, certo? A gente vai fazer um estudo bem calmo, bem tranquilo, bem detalhado sobre o capítulo 13, que é o capítulo que aborda principalmente esse tema, e aí a gente vai entender onde se encaixa aí cada coisa, tá bom? Então esse era o comentário que eu tinha para fazer sobre a eleição do novo Papa norte-americano, o Papa Leão, certo? E aí a gente volta para o nosso estudo, faltou a gente estudar as 3 últimas trombetas, e a gente vai começar isso agora, certo? Peço mais uma vez que você redobre a sua atenção, porque a gente tá chegando no meio do quiasma apocalíptico. Eu vou explicar para vocês o que é isso, que é o centro do livro do Apocalipse. E o centro desse livro é a parte mais complexa, a parte mais complicada de se entender. É a parte onde nos atinge diretamente quanto povo dos últimos dias. Então, o meio do livro, ele é a parte onde nós nos encontramos centralizados. Nós, que eu falo, não quanto igreja, mas nós como história do planeta Terra. Nos encontramos centralizados porque acreditamos que faremos parte do povo aí que vai participar dos eventos do final dos tempos, e esses eventos são retratados de forma clara e direta no meio do quiasma apocalíptico, ou seja, no meio do livro do Apocalipse, tá bom? Então, daqui para frente, os estudos eles começam a ficar um pouco mais complexos, mais complicado de entender. Então, se você ficar deixando sua cabeça voar ou perdendo a atenção com qualquer coisa, você não vai entender, tá bom? Então, antes de a gente começar, vamos se junto comigo aqui na oração, para que a gente possa pedir a iluminação de Papai do Céu mais uma vez aqui nesse estudo. Senhor Jesus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez existe uma pequena parcela do teu povo que decidiu começar a segunda-feira, começar a semana, buscando um pouco mais da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque poderíamos estar fazendo qualquer coisa, mas decidimos pegar essa hora desse dia e dedicarmos ao estudo junto com o Senhor. Nós gostaríamos de pedir nesse momento que o Senhor fique com cada pessoa, com cada telefone, com cada aparelho que está ligado, com cada família que está assistindo aqui hoje, e que esse estudo sirva única e exclusivamente para nos aproximar mais do Senhor, para sabermos que a tua volta está próxima e, como filhos, nós gostaríamos de estar prontos quando o Senhor voltar. Não porque haja mérito em nós, porque a gente é bom, mas porque o Senhor é bom, a tua graça nos basta. Então, entregamos esse estudo nas tuas mãos,
Fica, Senhor, também com as pessoas que não puderam estar aqui na live, mas vão assistir depois esse vídeo. Que o Senhor use esse estudo de hoje para tocar corações. Que o teu Santo Espírito desça agora, nesse momento, em toda casa, em todo lar e aqui, para que a gente possa, de fato, entender a mensagem da forma que o Senhor quer entregar. É isso que pedimos, Senhor, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. A gente viu aí deixa eu botar aqui. A gente viu aí as primeiras 4 trombetas, certo? Não vou repetir aí novamente para a gente ganhar tempo, mas a gente viu que a série das trombetas são divididas em 2 partes. Primeiro a gente tem até a 4ª trombeta, que é essa aqui. Depois a gente tem as 3 últimas trombetas que o anjo fala para João e intitula essas trombetas para João de últimos ais, certo? Então, ele fala que esses últimos ais teriam um impacto diferente sobre a Terra. Lembrando que o contexto das trombetas são formas que Deus tem de punir misericordiosamente, acho que é assim a palavra, todos aqueles que exerciam opressão em cima do povo de Deus, certo? Então, a diferença básica entre as pragas e as trombetas é porque a trombeta ela tem um caráter punitivo, mas também tem uma pincelada de misericórdia. Quando a gente viu termos que falam assim, e foi destruído terça parte da terra, foi destruído terça parte do campo, essa expressão terça parte, a gente viu que ela dá uma conotação de que uma parte foi destruída para que outra parte pudesse ainda se arrepender e voltar-se para Deus. Então, no contexto das trombetas, ainda existe salvação para o mundo, mas no contexto das pragas, não haverá mais salvação, certo? As pragas, elas são literalmente a ira de Deus derramada sem mistura sobre o mal, não foram feitas para seres humanos, a gente vai ver isso, certo? Praga não foi feita para a gente, não foi feita para a humanidade, mas a partir do momento que eu, quanto ser humano, decido estar agarrado com o mal, agarrado com o pecado, eu vou sim sofrer. Deus não se alegra com isso, certo? Não é a vontade de Deus que isso aconteça comigo, mas caso eu não consiga me desvencilhar do mal, não queira me desvencilhar do mal, eu vou sofrer também com essas pragas que têm caráter 100% punitivo. Ao passo de que as trombetas têm caráter também de misericórdia, de chamar o povo. Então, esse é o contexto das trombetas, certo? A gente viu as 4 primeiras e a gente viu também que quando em Apocalipse tem essa referência aqui e João ou o anjo, eles se referem aos seres humanos usando essa expressão, os que habitam sobre a terra, essa expressão aqui, quase que 100% das vezes, ela se refere aos perdidos, não aos salvos, certo? Então, toda vez que você lê o Apocalipse e tiver essa expressão, os que habitam sobre a terra, não está se referindo a 100% dos habitantes, mas está se referindo aqui aos perdidos, certo? Quando se refere a nós, se Deus quiser, os salvos, as expressões são outras, são os selados, são os salvos, são o povo de Deus. Aqui são os perdidos, certo? E a gente viu aí que as 4 primeiras trombetas foram acontecimentos históricos que bateram e arranharam o monopólio do poder religioso que dominava sobre a terra no momento, o poder político-religioso que dominava sobre a terra e que fazia opressão ali a, contra o povo de Deus, que era a Roma papal. Isso aí não é novidade para ninguém. A própria Igreja Católica já emitiu notas falando sobre isso, pedindo perdão, pedindo desculpa pelos males feitos na época da Inquisição, por exemplo. Então, isso não é novidade para ninguém. Só que aí a gente vem achando aqui, vem descobrindo aqui agora a 5ª e a 6ª trombeta, certo? Então, a 5ª trombeta ela está descrita. A 5ª trombeta, ela está descrita lá no capítulo 9, no verso 3. E uma a descrição é maior, mas a parte mais em destaque é essa aqui, ó. E da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem escorpiões da terra. No contexto aqui da 5ª trombeta, a gente vê que existe aqui
um personagem que são os gafanhotos. Gafanhoto nunca matou ninguém, mas o enxame de gafanhotos ele causa um desconforto, digamos assim, uma inquietação muito grande. E esse evento histórico da Quinta Trombeta, ele representa os ataques espirituais promovidos por falsas religiões, especialmente a ascensão e propagação do islamismo a partir do século VII, certo? Simbolizando uma obra de engano espiritual e tormento àqueles que não tinham o selo de Deus. Os gafanhotos e a fumaça do abismo representam forças demoníacas que propagaram falsas doutrinas. A ausência da morte e a duração limitada indicam o juízo com misericórdia, chamado ao arrependimento. O islamismo apareceu como uma resposta à corrupção do cristianismo e foi usado por Deus para disciplinar a cristandade apóstata. Eu vou tentar acelerar um pouquinho mais aqui para poder a gente se demorar um pouco mais de tempo nos assuntos que vão nos impactar de forma mais direta. Como a gente tem que ficar o estudo dentro de uma hora, isso aqui teria mais coisa para a gente falar sobre aqui, que aqui é o nascimento do Islã, que bate diretamente com o monopólio religioso cristão, certo? Mas, basicamente, a quinta e a sexta trombeta é justamente o islamismo ganhando força. Então, a quinta trombeta, a gente tem o pensamento islâmico surgindo e batendo de frente com a igreja até então corrupta, que era o sistema cristão do tempo, sistema cristão católico do tempo, certo? E aí nós temos também, logo em seguida a isso, a sexta trombeta. Está lá no verso 14, e ele fala assim, ó, solta os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E o evento histórico da sexta trombeta, ele fala assim, ó, corresponde ao avanço do Império Otomano contra o cristianismo oriental, incluindo a queda da Constantinopla, em 1453. O período de 1 ano, 1 mês, 1 dia e 1 hora, a gente viu já isso, que é tempo profético. Então, dentro do tempo profético, 1 ano, 1 mês, 1 dia, 1 hora, é interpretado como 391 anos e 15 dias, período da dominação otomana até o seu declínio. Então, aqui a aplicação representa o juízo de Deus contra sistemas religiosos e políticos apóstatas. O exército de cavalaria simboliza forças militares destrutivas. A falta de arrependimento dos homens, mesmo diante desses juízos, ressalta a dureza do coração humano. Os cavaleiros representam o poder otomano em seu apogeu. A sexta trombeta termina mostrando que, mesmo diante da calamidade, o mundo não se voltou para Deus. Então, caso você tenha curiosidade em estudar um pouco mais sobre essa quinta e a sexta trombeta, vai lá, lê a passagem, lê o que é que fala, depois você vem aqui, volta nesse slide, termina de ler esse evento histórico, essa aplicação, e pesquisa um pouco no Google sobre o nascimento do islamismo, certo? Que aí você vai entender bem melhor aqui essa pincelada que a gente está dando na quinta e na sexta trombeta, certo? E aí, depois da sexta trombeta, acontece uma pausa dramática, da mesma forma que aconteceu lá nos selos, entre o sexto e o sétimo selo, a gente viu que João, primeiro ele ouve o número de 144 mil, depois ele olha e ele vê uma grande multidão incontável, e a gente entende que esse grupo dos 144 mil e essa grande multidão são o mesmo grupo. Primeiro ele ouve, depois ele vê, certo? E são o grupo dos selados, do povo escolhido de Deus, e também esse grupo representa aqueles que estarão vivos quando no momento que Cristo voltar. Esse é o povo que vai passar no meio da tribulação, que vai passar é, no meio das pragas, ao contrário do que nossos irmãos pentecostais acreditam, que a igreja vai ser arrebatada. Nós não acreditamos dessa forma, nós acreditamos que a igreja vai ser protegida, sim, mas aqui na terra e vai cruzar esse período. Então, dentro da pausa dos 7 selos que João vê entre o quinto e o sexto, está descrito esse povo. Então, quando a gente vem para as trombetas, a gente vê também novamente uma pausa, certo? A gente vê novamente uma pausa, só que nessa pausa aparecem dois eventos ali, ou dois personagens, como você queira chamar. São duas situações totalmente novas para João,
que acontecem entre o sexto e o sétimo selo, certo? A primeira delas é o anjo e o livrinho. A gente vai ver o que é isso. E a segunda são as duas testemunhas, certo? Preste atenção para você não perder o raciocínio. Entre a sexta praga, a sexta trombeta, aliás, e a sétima trombeta, acontece isso aqui. Vão ver o anjo com o livrinho e vão ver também as duas testemunhas, certo? Caso você não tenha lido o capítulo 10, recomendo que, se você não leu, quando acabar aqui, você vai lá e lê com calma. Eu coloquei aqui um resumo descritivo do que foi que João viu no capítulo 10, certo? Ah, o que foi que João viu aqui no capítulo 10 do Apocalipse. Esse capítulo 10 de João, nós entendemos que ele faz uma referência direta ao capítulo 12 de Daniel, ou seja, o último livro de Daniel. Daniel, ele é também considerado o Apocalipse do Velho Testamento, é considerado Daniel. Por quê? Porque lá no livro de Daniel, Deus deu para ele uma série de visões que descreveram a história da Terra, certo? Só que Daniel ainda estava muito longe do tempo do fim. Então Deus entrega para Daniel essas visões, só que claramente essas visões não eram para o tempo dele. Quando Daniel vê e escreve tudo, lá no capítulo 12, ele recebe uma ordem: sela as verdades desse livro, porque não é para você. Ou seja, Daniel, acredito eu, que terminou de escrever, pode ter olhado para Deus com a cara de dúvida, se questionando o que era tudo aquilo que ele tinha acabado de ver e de escrever. E Deus olha para Daniel e fala assim: ó, fica tranquilo, isso aqui não é para você. Deus revela uma pequena porção, como o sonho da estátua, por exemplo, que era uma porção que tinha a ver com o período que ele vivia, certo? Mas 90%, a grande parte do livro de Daniel não foi escrito para o tempo dele. Então, a ordem que ele recebe era para que ele guardasse, selasse, ou seja, fechasse esse livro e ficasse de boa, tranquilo, porque não era para o tempo dele. Aqui no capítulo 10 de João, a gente vê uma referência clara a esse livro que Daniel escreveu lá atrás, só que a gente vê esse livro sob uma nova perspectiva. Um livro que antes a ordem era para que fosse selado e guardado, agora existe uma nova ordem do que deve ser feito com esse livro. A gente encontra ela aqui no capítulo 10. Então, nós entendemos que existe meio que uma. Para poder a gente entender melhor o contexto do capítulo 10 de João, a gente pega o capítulo 12, coloca meio que sobrepondo aqui, para poder a gente entender coisas que é falado lá e não é falado aqui, e vice-versa, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui. Então é o seguinte, lá no capítulo 10 de Apocalipse, ele fala assim, ó, o capítulo 10 apresenta uma visão de João sobre uma visão de João sobre um anjo poderoso descendo do céu. Esse anjo poderoso, existem pessoas que acreditam que seja o próprio Cristo, justamente pela descrição que é dada em Daniel. Envolto em nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça, o rosto como o sol e os pés como colunas de fogo. Mais uma vez aqui uma descrição clara de Cristo, de Deus, Jesus. E aí ele tem na mão um pequeno livro aberto, preste atenção nessas partes que eu grifei, certo? Coloca o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, clamando com grande voz, como de leão que ruge, ao que respondem sete trovões com suas vozes, cuja mensagem João é proibido de escrever. O anjo jura por aquele que vive para todo sempre, que não haverá mais demora, e que nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. Em seguida, João é instruído a tomar o livrinho, comê-lo, e ao fazê-lo, esse livro ele é doce na boca e é amargo no estômago. E por fim de quê? Depois de fazer isso,
é dito a João que ele deve profetizar outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Então, essa aqui é a descrição, isso não é o que está escrito na Bíblia tal qual, não é citação do verso, isso é um parágrafo descritivo do que João viu lá no capítulo 10. Então, só para ter certeza que você entendeu, João viu um ser poderoso, possivelmente o próprio Jesus. Esse ser, ele coloca uma perna na terra, um pé na terra, um pé na água, e ele tem um livro pequeno na mão, certo? E esse livro está aberto. Quando esse ser que tem o livro aberto na mão começa a falar algumas coisas, existem muitos barulhos de trovões, de vozes, e João entendeu o que esses barulhos de vozes, trovões, possivelmente que tinha relação direta com o conteúdo do livro, diziam. Só que na hora que João vai escrever o conteúdo do livro, ele é proibido. O homem fala para ele não escrever, certo? E o homem fala assim, ó, não escreve porque não haverá mais demora, e no dia da voz do sétimo anjo, ou seja, no dia da voz da sétima trombeta, que é o que a gente está estudando, quando tocar a trombeta, esse mistério que João foi proibido de escrever, ele vai se revelar, certo? Depois disso, esse livrinho, ele é dado para João. João come esse livro. Esse livro, ele é doce na boca e no estômago ele é amargo. Depois que João sente o amargor desse livro, ele recebe uma ordem, e essa ordem é para que ele continue profetizando, ou seja, se é para continuar profetizando, é porque ele já havia profetizado. E dessa vez a profecia ela tem que ser dada para muitos povos, nações, línguas e reis, certo? Então esse é o conteúdo do capítulo 10. Para poder a gente entender, isso aí eu descrevi para vocês a visão, aí agora a gente vai entender ponto por ponto, traduzir os significados para poder a gente entender de que se trata esse assunto. O livrinho, eu já comentei com vocês, lá em Daniel 12, fala assim, ó, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Só um parêntese aqui, um adendo que o contexto, todo mundo, acho que todo mundo que é cristão já ouviu essa expressão aqui, ó. E no final dos tempos o conhecimento se multiplicará. E aí o pessoal fala assim, porque está tendo inteligência artificial e é sinal do final dos tempos, o conhecimento está se multiplicando, porque a internet, porque isso, porque aquilo. Mas o contexto que essa expressão de que no final dos tempos o conhecimento se multiplicará, o contexto que ele é encontrado é em relação ao conteúdo do livro. Ou seja, não tem nada a ver com conhecimento secular. Então, tecnologia e coisas afins não tem nada a ver com a aplicação aqui desse termo do conhecimento se multiplicará. Então, o contexto fala aqui, ó, Daniel, já falei para vocês, Daniel tinha recebido uma série de visões referentes ao tempo do fim que ele não entendeu. Ele recebe a ordem para encerrar as palavras do livro até o fim do tempo, ou seja, não era para o não era para o tempo de Daniel. Muitos vão correr de uma parte para outra, ou seja, muitos vão estudar, vão procurar saber, vão ir atrás do conteúdo desse livro, e o conhecimento a respeito desse livro que trata sobre as verdades do tempo do fim se multiplicará. Esse é o contexto, certo? Então, aqui, ó, o livrinho aberto que a gente vê lá no capítulo 10 de Apocalipse é entendido como o conteúdo do livro de Daniel, o conteúdo profético do livro de Daniel, especialmente as profecias que anteriormente estavam seladas, mas que começam a ser compreendidas e vividas pelo povo de Deus no tempo do fim. Então, acompanha comigo o raciocínio. Daniel recebe verdades a respeito do tempo do fim. Deus dá a ordem para que essas verdades sejam guardadas em segredos, é o mistério de Deus. João vê o mesmo livro na mão do anjo, possivelmente na mão do próprio Deus. João vê o mesmo mistério,
Só que João também recebe a ordem para que esse mistério ele fosse guardado em segredo, e esse segredo e esse mistério só começaria a ser revelado no tempo do fim, correto? Então, João revelou a parte, daqui para frente, a gente vai ver que João revelou coisas que são essenciais para a nossa salvação, mas coisas que não são ainda essenciais para a nossa salvação, que digamos assim, que nós não precisamos saber, nós entendemos que Deus vai revelar na sua vinda. Então, quando lá no texto fala que na vinda de Cristo, tudo aquilo que estava oculto vai ser desencoberto, digamos assim, descoberto, né, no caso, digamos assim, faz referência também a esse contexto. Porque toda a parte profética que é referente, que eu posso usar para aumentar a minha fé e estar pronto quando Cristo voltar, essa foi revelada. Só que existem situações que o próprio Deus vai nos mostrar, sendo que essas situações ainda não foram reveladas, porque fazem parte do grande mistério de Deus, porém, não são coisas que vão atuar diretamente na nossa salvação, tá bom? Esse é o contexto. E aí, quando a gente agora entendeu o que é o livrinho, que é o conteúdo profético do livro de Daniel, direcionado para o fim dos tempos, a gente entendeu o que mais lá no texto? A gente entende que o ser que entrega esse livro para João possivelmente é Deus, possivelmente é Cristo, certo? A gente entende que existe uma mensagem que João foi proibido de escrever, e a gente entende que parte dessa mensagem já foi revelada, parte ainda vai ser com a volta de Cristo, certo? E a gente entende que o tempo do fim, ele não haverá mais demora. Quando a gente vai para o capítulo 10 em Apocalipse, o anjo usa esse termo aqui, ó, não haverá mais demora. Mas lá em Daniel 12, que é o mesmo contexto, o anjo usa outro termo, e esse termo é o termo que delimitaria o início do tempo do fim. Então a gente já viu uma verdade que só seria revelada no tempo do fim, mas quando então começaria biblicamente esse tempo do fim? É isso que a gente vai ver agora. Não haverá mais demora. Quando a gente vai para Apocalipse 10, a gente vê esse termo aqui, ó, não haverá mais demora. Mas quando a gente vai para Daniel 12, 7, a gente vê isso aqui, ó. E jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, dois tempos, ou seja, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Ou seja, o tempo do fim ele se iniciaria no final de 3 anos e meio. 3 anos e meio seria um tempo, dois tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio em profecia, se a gente aplicar o princípio de ano, que eu já falei para vocês várias vezes, e em profecia um dia significa 1.000 anos, a gente tem uma delimitação de tempo, certo? 3 anos e meio aplicando o princípio de ano, a gente chega a um período de 1.260 anos. Quando a gente pega esse período, coloca ele no contexto profético, no recorte profético, a gente enxerga que esse período seria justamente o período. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu achar aqui. No caso, tá aqui, ó. Capítulo 11 seria justamente o período. Vou chegar lá no texto para vocês, que eu não estou achando aqui. Não sei se eu esqueci de colocar, mas eu não esqueci, não. Mas eu vou reforçar para vocês quando a gente chegar lá. Seria justamente o período em que o povo de Deus seria entregue à opressão, certo? A gente entende esse período como sendo o período do ano 538 depois de Cristo, quando o poder papal foi plenamente estabelecido com a derrota dos ostrogodos em Roma, e termina no ano de 1798, quando o general francês Berthier, sobre as ordens de Napoleão, prendeu o Papa Pio VI, encerrando temporariamente o poder político do papado. Ou seja, quando a gente coloca o período
da hegemonia papal, onde perseguiu e matou e fez atrocidades contra todos aqueles que buscavam a palavra, que iam contra os princípios estabelecidos pela igreja, tradições estabelecidas pela igreja, a gente encontra esse recorte de 1260 anos, se estabelecendo no ano de 538, que foi quando o papado foi plenamente estabelecido como sendo uma ordem do mundo moderno conhecida até então, e termina quando o general francês Berthier, no comando, sobre as ordens de Napoleão, toma e atinge aí esse poder papal. A gente vai ver que isso se repete outras vezes no Apocalipse. Eu grifei aqui para vocês tanto a data quanto o país, porque essa data e esse país entram a partir de agora muito forte no contexto profético. Tanto a França como nação, como coisas que aconteceram lá, entram muito forte agora no contexto profético, quanto essa data aqui, certo? Quando a gente vem para o período de 1260 anos, os 3 anos e meio, que, segundo o livro de Daniel, seria o início do tempo do fim, a gente vê o início do tempo do fim começando aqui, ó, mais ou menos no ano de 1798 depois de Cristo, certo? Então, a partir do recorte profético, a partir do ano 1798 é dada a largada para o tempo do fim. E aí a gente viu que as verdades do livrinho, ou seja, o conteúdo do livrinho, que até então era mantido em segredo, ele só poderia ser revelado no tempo do fim. A gente vê que esse tempo do fim começa em 1798 e vai até os dias de hoje, tá bom? Ou seja, a partir do ano de 1798, já estaria ok, já estaria valendo para o conhecimento se multiplicar e as verdades desse livro serem descobertas e conhecidas, tá bom? E aí a gente vê o texto terminando o seguinte, ó, deixa eu voltar lá para o texto, fala assim, ó: em seguida, João é instruído a tomar o livrinho e comê-lo. E quando João faz isso, esse livro é doce na boca e amargo no estômago. Que é justamente o que está escrito lá em Apocalipse 10:10. E aí, aqui no texto, João representa o povo de Deus, e é chamado a comer o livrinho, o que simboliza a aceitação e proclamação da profecia. O livro é doce na boca, simbolizando a alegria dos estudiosos das profecias, ao esperarem a volta de Cristo em 1844, e amargo no estômago, apontando para a grande decepção que se seguiu. Ou seja, com o período, o início do fim, começando em 1798, o conhecimento se multiplicou, as pessoas começaram a correr de uma parte para outra, ou seja, pessoas começaram a se interessar cada vez mais pelo contexto profético, certo? E se debruçaram a estudar livros como Daniel e Apocalipse. E o conhecimento, de fato, se multiplicou. Existe uma doutrina, que eu não estou falando muito nela aqui, porque não vem ao caso agora, que é a doutrina das 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias, que também está lá em Daniel. Então, quando os sedentos, digamos assim, começaram a estudar sobre esse assunto e o conhecimento começou a se multiplicar, eles chegaram a uma data que foi 1844. Lembrando que em 1844 ainda nem existia a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu depois disso aqui. Então, quando falarem para você que a Igreja Adventista foi quem marcou a volta, a segunda vinda de Cristo, tá errado, porque a Igreja Adventista nem existia. Os pioneiros, o remanescente dessa galera que eu vou explicar para vocês agora, sim, eles deram origem à nossa igreja. Mas isso aqui está dentro, inserido diretamente dentro do contexto profético. Porque o que foi que aconteceu? Quando as pessoas se juntaram e buscaram estudar as verdades bíblicas, em específico Daniel e Apocalipse, que descreviam a história do tempo do fim, essas pessoas já inseridas até aí então no tempo do fim,
ou seja, já tinham carta branca no contexto profético para estudar e entender o que ia acontecer, elas chegaram a essa data, de 1844. Então, eles estudaram, 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 e chegaram à data de 1844, e aí, então, eles começaram a pregar essa data o máximo que eles puderam. E essa data começou a ser entendida no meio religioso como sendo a data da segunda vinda de Cristo. Então, pessoas largaram tudo, venderam comércio, foi o maior rolê, o maior bafafá aí no meio do mundo cristão, porque as pessoas descobriram que Jesus voltaria em 1844. E aí é a pergunta que eu faço, por exemplo, imagina você e de alguma forma, não sei você, de alguma forma, alguém chega para você e fala assim, cara, ó, o número da loteria, o número do Powerball, que está em 250 milhões de dólares, é 1234. Pode jogar lá que você vai acertar. Essa informação, a priori, seria uma informação extremamente doce no meu, nos meus ouvidos, digamos assim, no meu paladar. Então, quando chegasse o sorteio da Powerball e eu não ganhasse, tendo certeza de que ganharia, porque alguém me deu os números da vitória, quando chegasse o número da Powerball e eu não ganhasse, essa informação se tornaria extremamente amarga. E foi justamente o que aconteceu com João, que representava o povo de Deus do tempo de 1844. Então, essas pessoas que tinham definido a volta de Cristo, não tinham definido, mas tinham entendido que Cristo voltaria no ano de 1844, a priori, quando elas descobriram isso aqui, a informação foi doce nos lábios. Poxa, Jesus vai voltar nos meus dias. Imagina, sei lá, faltava 5 anos, 10 anos quando eles descobriram. Então, imagina saber que Jesus vai voltar nos meus dias. Então, as pessoas abdicaram de tudo, jogaram tudo para lá e saíram para pregar a palavra que Jesus voltaria em 1844. E aí, então, 1844 chega, vai embora e Jesus não volta. 1845 chega, 1846 e assim sucessivamente, e Cristo não volta. Então, uma verdade a priori doce, certo? Se torna amarga porque não aconteceu da forma que eles esperavam. Quando a gente vai lá para o texto, a gente vê que qual é a ordem que João recebe. João recebe a ordem de comer o livro é doce, depois amargo, e depois que João come esse livro e tem a sensação do amargor, João recebe outra ordem em seguida. Que ordem é essa? Que ele deve profetizar outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Então a gente entende aqui João como sendo um representante do povo de Deus que viveria no início do tempo do fim, que seria a partir do ano 1798. Então, quando a gente vê um povo simbolizado por João, que degusta o livro de forma sincera, certo? Degusta Daniel, degusta Apocalipse, recebe essa mensagem doce. O dia chega que eles tanto esperavam, a mensagem se torna amarga, e não acontece da forma que eles esperavam, que eles queriam, digamos assim. Duas opções acontecem no meio do povo. A grande parte, a maior parte desse povo se dissipa, porque era gente que estava ali no vai que é verdade, vai que é, eu não vou pagar para ver, certo? Mas existe um pequeno povo que, assim como João recebeu a ordem de continuar profetizando, dessa vez numa escala muito maior para povos, línguas, nações, existe um pequeno povo que resolve continuar os estudos, que resolve continuar profetizando e entender aonde foi que eles tinham errado, digamos assim. E esse povo
que continuou estudando, que continuou pesquisando, que continuou de forma sincera, profetizando, tal qual a ordem que João recebera do anjo, após sentir o amargor do livro, esse povo, sim, foi quem deu origem, início à nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, o quadro ele é muito claro, as informações elas são muito claras. Se você é adventista do sétimo dia, possivelmente você está sendo alimentado agora por essas informações que eu estou te dando, caso você não soubesse disso antes. Se você não é adventista do sétimo dia, meu amigo, eu te proponho de forma muito humilde que você não concorde comigo. Eu te proponho que você busque o conhecimento de forma humilde e sincera com Cristo, com o Papai do Céu, e você busque o conhecimento para que você enxergue essa verdade por conta própria, porque eu não tenho capacidade nem poder nenhum para te convencer, isso não é o meu papel, mas não é justo você olhar para mim e falar que não concorda sem ter um porquê, sem ter um embasamento. Então, busque por conta própria, estude de forma sincera e honesta com Deus, com o Espírito Santo, que ele de fato vai te mostrar da mesma forma que mostra para mim, mostra a todos que pedem, que buscam, se isso aqui de fato é verdade ou não. Então, quando eu olho para a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, eu vejo uma igreja que não nasceu de dissidência. A Igreja Adventista não nasceu porque fulano estava lá, discordou do pastor da presbiteriana e fundou a Igreja Adventista. Ou então o cara estava parado, estava quebrado, precisando de dinheiro, botou uma igreja. Não foi assim que a nossa igreja surgiu. A nossa igreja surgiu a partir de um povo que foi descrito e representado pelo próprio João, que degustou o livro de Daniel, que esse livro continha verdades para o tempo do fim. Esse povo degustou o livro, chegou a uma conclusão honesta, mas errada, certo? Essa conclusão, a priori, foi doce. Em seguida, quando desceu no estômago, aconteceu, foi amarga, mas esse povo, da mesma forma que João recebeu a ordem de continuar profetizando em larga escala, esse povo continuou profetizando ainda nos dias de hoje. Então, a nossa igreja é uma igreja, sim, falha, tem erro e tem muita coisa errada porque eu estou lá dentro, certo? Então, no dia que eu sair da igreja, ela vai melhorar um pouquinho, talvez, porque vai ser menos um para errar lá dentro. Então, se você vier para a nossa igreja, vai ser um a mais errando dentro, certo? Mas o escopo e a doutrina dessa igreja é santa e nós acreditamos sim que essa igreja surgiu das páginas da Bíblia. Não de dissidências, não de discordâncias, mas sim a partir de um contexto profético de um povo que poderia ter ido embora e largado mão, como muitos fizeram após a decepção, mas esse povo recebeu a ordem direto dos céus para continuar profetizando, para continuar buscando e estudando e entender onde estava o erro. Hoje nós sabemos, de forma clara, não vou comentar porque não é o assunto de hoje, mas nós sabemos que a data estava correta, mas o evento estava errado. O evento aqui não era a volta de Cristo, era outra coisa. Mas nós sabemos sim que a data estava correta. Então, te convido de forma muito humilde para que realmente, de fato, se você não acredita e não pensa que aconteceu dessa forma, que você busque, que você estude e discorde com base, discorde com embasamento, certo? E aí esse povo recebe a ordem de continuar profetizando, de continuar e dessa vez profetizando em larga escala para muitos povos, nações, línguas e reis. E aí, no capítulo 10, João, que simboliza o povo de Deus, recebe a ordem de continuar profetizando após o amargor do livro. No início do capítulo 11, é dado o objeto de estudo, ou seja, o santuário celestial. Então, vê só, o capítulo 10 ele termina com uma ordem, lembrando que no tempo de João, a Bíblia não era organizada em capítulos, isso foi feito depois para poder facilitar o estudo, certo? Mas era um texto corrido. Só que aí a gente vê o capítulo 11, o verso 11 do capítulo 10, terminando com uma ordem, ou seja, o meu livro, doce sentiu o amargor, continua profetizando. E aí os primeiros dois versos do capítulo seguinte, do capítulo 11, João vê uma coisa bem interessante, ó. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram.
e deixa o átrio que está fora do templo, e não o Messas. Então, João recebe uma ordem que era para ele fazer logo após o desapontamento, o amargor. Ou seja, era para ele medir, quando o anjo fala medir, é no sentido que vai lá, olha, checa, busca, analisa, vê com calma. Mas o assunto pelo qual o anjo orienta João que ele deveria estudar é o santuário. Lembra do santuário que a gente falou nas outras aulas? E aí tem um detalhe bem importante que o santuário que João é orientado a buscar e estudar é a parte do santuário que representa o santuário que está no céu. A gente viu que o átrio, a parte de fora, representava a terra, certo? E a parte coberta, a parte interna do santuário, representava o santuário do céu. Então, na verdade, o assunto que João, que o povo de Deus, deveria ter estudado, deveria ter entendido no ano de 1844, era o assunto do santuário celestial, não era a volta de Cristo. Então, o povo recebe a instrução, executa de forma sincera e honesta, chega a uma data, chega a um entendimento, aquela data está errada, existe um grande desapontamento, só que o povo recebe a instrução, mais uma vez, para continuar profetizando, continuar estudando. Dessa vez, o anjo olha para João e fala assim, ó, estuda o santuário que está no céu. Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio de fora do templo, e não o meças. Que parte é essa que é para ter deixado de fora que é para ter deixado de fora do templo e não medir a parte do átrio, que a gente viu que era a parte que simbolizava a terra. Então, a partir de agora, o foco do povo de Deus, o objeto de estudo do povo de Deus, a partir do grande desapontamento, a partir do amargor, seria o assunto do santuário celestial. É isso que ele está dizendo, certo? E aí o texto continua falando assim, ó. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças. E ele explica porque João, porque o povo de Deus não deveria se preocupar com a parte terrena, a parte terrestre. Por quê? Porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, só para a gente fazer um apurado aqui, antes de eu falar para vocês sobre essas duas testemunhas aqui que aparecem no capítulo 12, no capítulo 11, aliás. João recebe a orientação. Toda vez que eu falar João nesse contexto aqui, entendam que também é o povo de Deus, certo? Então, João, o povo de Deus, recebe a orientação de comer o livro, de degustar e estudar o livro. O povo de Deus faz isso. Degusta, entende, chega a uma data, porém uma conclusão errada. O achar da data é o evento doce, a conclusão errada é o evento amargo. Quando isso acontece, filtra, balança os interesseiros, as pessoas que estavam presentes no tempo de 1844, que só estavam querendo pagar para ver, que não eram convictas e sinceras e honestas, pulam fora, certo? Nesse momento, Deus tira um remanescente, simbolizado por João, e dá uma ordem a esse remanescente. A ordem é: continua profetizando, continua estudando, só que dessa vez em larga escala, em escala mundial. Vai para nações, para povos, para línguas. E o seu objeto de estudo daqui para frente é o santuário celestial. É a parte do santuário terreno coberta que representa o santuário celestial. A parte de fora que simboliza a terra, vocês não precisam estudar. Por quê? Porque as nações pisarão a cidade santa por 42 meses, ou seja, quando a gente aplica mais uma vez dia-ano, a gente chega o período de 1260 anos. Então, aqui no final do capítulo 10, início do capítulo 11, a gente vê uma menção novamente ao período em que o povo de Deus seria entregue para ser pisado. A gente acabou de ver isso.
o período que vai de 538 depois de Cristo até 1798, que seria o recorte de 1260 anos que o povo de Deus foi massacrado, onde o término desse período daria início ao período do tempo do fim. E aí a gente entra em cena as duas testemunhas no capítulo 11, que a gente não vai estudar hoje e vai ver na próxima semana, certo? E aqui eu separei para nós um cronograma do que vai acontecer com o nosso estudo nos próximos dias. Aqui, dia 12 de maio, hoje, a gente estudou o capítulo 10, que é justamente essa pausa que existe entre a sexta e a sétima trombeta, onde dentro dessa pausa existem dois novos personagens. A gente vê o primeiro personagem, que é o anjo com o livrinho pequeno, e aí tem todo esse desenrolar que a gente acabou de estudar, certo? Na próxima semana, dia 19, a gente vai estudar as duas testemunhas. E essas duas testemunhas, elas têm um trabalho, elas, elas são assassinadas por alguém e elas ressurgem, elas ressuscitam. A gente vai entender o que significa isso. Tudo isso acontece antes da volta de Cristo, antes do cumprimento da sétima trombeta, certo? No dia 26 de maio, que é de hoje a 15 dias, a gente vai estudar o capítulo 12, A Mulher e o Dragão, certo? E no dia 31 de maio, a gente vai estudar Apocalipse 13, que é a besta do mar, a besta da terra e a imagem da besta, que aí a gente vai compreender melhor sobre o assunto que eu falei mais cedo do Papa e sua relação com os Estados Unidos, tá bom? Esse encontro aqui do dia 31 de maio vai ser presencial lá na nossa igreja de West Palm Beach à tarde, após o almoço, certo? Então, convoco todos os irmãos para estarem lá presencialmente. E você que não pode ir, fica tranquilo que vai ser filmado e colocado no nosso canal do YouTube, certo? A gente chega assim ao quiasma apocalíptico. O que é o quiasma apocalíptico? O livro do, Apocalipse, na verdade, ele é uma condição literária, é uma estrutura literária, e não só esse livro, mas outros livros não proféticos utilizavam-se dela. E ele é organizado da seguinte forma: a primeira parte do livro, até o capítulo 11, ele se repete novamente depois no capítulo 18, capítulo, não, na verdade, nem capítulo 18, mas no capítulo 15, mais ou menos, para trás. É basicamente uma repetição do que existe na primeira parte, só que com outro ponto de vista, certo? E no meio, no miolo do capítulo, que são justamente esses pontos que a gente está estudando agora, a gente tem a descrição completa da crise final, juntamente ao complemento do que está escrito em Daniel. Então, a partir de agora, de verdade, você não pode perder os conteúdos do próximo estudo. Porque tudo isso aqui para trás, basicamente, foi 90% história. E agora, quando a gente vem para cá, para o miolo do livro do Apocalipse, para a ponta do quiasma, a gente vai estudar coisas que ainda irão acontecer e você precisa saber disso, certo? Então, aqui esse é o nosso cronograma. Espero vocês, então, na próxima segunda. Vamos ter ainda mais 2 segundas antes do encontro presencial lá na igreja de West Palm Beach, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro esse assunto. Caso você tenha tido alguma dúvida, alguma coisa, fala com a gente, manda sua pergunta que a gente tenta responder. Para mim também é um grande desafio. São dois desafios para mim, né? O primeiro é entender esse assunto e o segundo é tentar deixar isso de forma clara e didática para explicar para vocês, para que vocês também possam entender. Tem muita coisa que a gente não explica a fundo porque é 1 hora só, não é vigília, né? Então, mas são os dois desafios que particularmente eu tenho e eu peço a Deus que nos dê orientação para que essa mensagem seja passada de forma clara e você possa realmente abraçar essa mensagem, abraçar essa verdade e toda vez que alguém falar alguma coisa da igreja, de Deus, você saiba se defender, você tenha base e realmente saiba aquilo que você acredita. E que você seja adventista não por qualquer outro motivo que não seja realmente convicção na verdade, tá bom? Então, agradeço a Deus pelo estudo de hoje. Lembrando que os nossos vídeos estão lá no canal da igreja, então manda para amigo, manda para quem você acha que tem interesse nesse assunto e que Deus possa nos abençoar, tá bom? Então, vamos fazer uma oração final para que a gente possa encerrar mais uma vez. Senhor Jesus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor esteve presente conosco. Muito obrigado porque esse assunto pode até ser complicado, mas não é complicado para quem o criou.
não é complicado para quem o desenhou, para quem projetou, e o Senhor guardou esse assunto para nós nos dias de hoje como uma forma de nos iluminar e nos fazer cristãos melhores no tempo do fim. Eu enxergo, Senhor, o Apocalipse como sendo um cuidado de um pai para o filho. Como que nós poderíamos viver sem saber dessas coisas? Como que nós poderíamos agir nesse mundo e nos defender contra mentiras se o Senhor não tivesse nos entregue a verdade? E por isso nós somos gratos, porque a tua palavra serve para nós num mundo tão turbulento, tão barulhento, tão obscuro. A tua palavra serve como lâmpada para o nosso passo, para nos guiar, para nos mostrar para onde seguir. Então, mais uma vez, eu te peço uma bênção especial e a tua presença na família de cada pessoa que esteve aqui essa noite e daqueles que ainda vão assistir. Em nome de Jesus, amém. Valeu, pessoal. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.